Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Atlético empatou com o São Lourenço em 0-0 e deu adeus à Copa Sul-Americana. Vamos aos melhores momentos do jogo. Aí, Vinícius, a gente conversou aqui ontem com o Alexandre Galo, ele justificou a escolha de um time reserva do Atlético para poder enfrentar o São Lourenço. Como é que você viu aí essa postura desse time reserva, que no final das contas, eu acho que foi até melhor do que a gente imaginava ontem, porque empatou sem gols, mas deixou escapulir. Depois do jogo, a gente percebeu que poderia, de repente, ter beliscado uma classificação no Atlético se tivesse sido mais forte, não? Sem dúvida, né? O Atlético fez uma partida surpreendente, acho que jogou melhor do que a gente imaginava que jogaria. Há de se convir também que o São Lourenço jogou muito mal. O São Lourenço fez uma partida muito ruim. É um time que vem numa queda técnica muito grande, desde que deixou de lado a briga do campeonato argentino pelo título. É um time que vem caindo muito de desempenho, deve ter muitas mudanças para a próxima temporada. E ficou claro que o Atlético, com um time um pouquinho mais forte, poderia ter ganho o jogo e poderia ter se classificado, né? Até com esse time mesmo, né? Teve um pênalti claríssimo no segundo tempo, que a arbitragem não marcou, do Colotini. E o Atlético teve volume para fazer os gols. Acho que com um pouquinho mais de qualidade, com algum ou outro jogador. O lance do pênalti aí, ó. Exatamente. O pênalti é um absurdo, né? A arbitragem não tem marcado. Mas acho que poderia ter pensado o Thiago Largue, inclusive, em ter colocado um pouquinho mais de poder de fogo no banco. Algum jogador titular que estivesse no banco, o Ricardo Oliveira, algum outro jogador que pudesse entrar na reta final, o Roger Guedes, que está numa fase boa, para entrar no segundo tempo. Acho que talvez o Atlético pudesse ter saído com a classificação. Concorda aí, Thiago? Você acha que o time do São Lourenço não é isso tudo que a gente imaginava? Não, eu acho que sim. Mais ou menos com esse time e também com uns 3 titulares, o Atlético conseguiu golear o Ferroviário. Claro que não é a mesma coisa, não é o mesmo padrão, mas que o São Lourenço não era essas coisas. Também no primeiro jogo não foi assim, jogou com time reserva. O Atlético, na verdade, ali, a história que o Atlético pecou foi no planejamento, né? Mandou o time titular para lá, mudou de ideia para cá. Enfim, isso na soma aí dessas decisões resultou na classificação. Se não quer priorizar, a eliminação é coisa normal. Agora, ontem a gente percebeu, Leandro, que os jogadores que entraram, a gente percebeu eles com muita vontade de jogo, né? O Atlético teve um bom primeiro tempo, uma pegada boa. Alguns jogadores que já foram criticados no tempo passado, aí, como o próprio Lucas Cândido, que teve aqui, não comprometeu jogando na esquerda, jogou ali o feijãozinho com arroz dele numa boa. Isso aí já é reflexo dos jogadores perceberem que existe uma possibilidade, uma oportunidade aí de serem utilizados, que o Thiago realmente está abrindo, né, um espaço para eles? O Breno, são jogadores profissionais, estão no time, no Atlético, time grande. Querem mostrar para o treinador por que eles estão ali, né? Querem jogar de titular. Então, acho que independente dessa postura do presidente após o jogo, essa declaração que ele foi infeliz, eu acho que os jogadores entraram para vencer, ninguém entra para perder. E se vence, como é que é ser? O presidente ia brigar com eles porque venceram? Então, eles foram profissionais demais. Então, estão aprovando para o treinador que tem condições de permanecer no grupo. E eu acho que eles fizeram o trabalho deles corretamente. Por infelicidade, não fizeram o gol, mas eles entraram determinados em busca da classificação. Agora, no meio desses aí, a gente viu o Elias, que já foi titular do Atlético, ele sendo substituído depois no segundo tempo. Metade da torcida vaiou o Elias, outra metade apoiou. Como é que você vê aí esse momento do Elias? E aí te pergunto, você como no lugar do Elias, já foi titular, de repente você é escalado para jogar num time reserva, dá para buscar motivação? Tem que buscar, é o trabalho dele. Ele sabe que ele não vinha bem. O Elias é um jogador de alto nível, seleção brasileira. Claro que todo jogador quer jogar, mas ele sabe que ele tem que encarar agora com seriedade, trabalhando corretamente, que ele tem condições de voltar para a equipe titular. Ele é um dos jogadores mais experientes ali do grupo também. Então ele quer isso para ele. Claro que ele ficou chateado, está triste por esse momento, sendo vaiado, ninguém gosta de ser vaiado, mas ele tem que provar dentro de campo, voltando a jogar bem e dar dor de cabeça para o treinador para ele voltar a ser titular. Bom, falou em treinador, vamos ouvir o Thiago Largue, mas antes uma dica para você que não tem tempo de cozinhar e que gosta de uma alimentação saudável, saborosa e com muita qualidade. A Horas Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange.
E vamos dar uma conferida na promoção de hoje da Orange. Coloca na tela aí pra gente. Frango pizzaiolo de R$ 24,90 por R$ 18,90. Corre lá, peça o seu, entrega aí na sua casa. Nosso amigo Leandro já tá lá sempre comendo Orange, tá numa alegria danada. Comi hoje. Hoje eu comi. Você é esperto, né? Hoje eu comi. Porque ontem o Guilherme passou um aperto danado aqui no programa. Sério? É, porque a gente fica vendo aí a propaganda da Orange, né? A gente que tá no horário de almoço, a gente fica com fome danada. O negócio é já vir pra cá almoçar, né? Hoje eu peguei Come Orange, vem pro programa, eu vou começar a fazer isso, fica melhor. É, bem melhor. Mas a gente fica mais disposto. Bom, o técnico Thiago Lage falou sobre a decisão de colocar o time reserva ontem para jogar. O primeiro motivo foi a questão física, né? Onde a gente da sequência de 4 jogos em 10 dias, entende que os jogadores não têm o tempo de recuperação adequado e que a melhor equipe para entrar em campo hoje seria essa equipe que entrou. Né? Uma equipe mais inteira, jogadores também que precisam de oportunidade e acho que aproveitaram muito bem a oportunidade, fazendo um grande jogo e se empenhando o máximo. Então foi uma decisão conjunta de toda a comissão técnica. E acho que foi uma decisão acertada pelo desempenho do jogo que a gente viu hoje. A gente agradece o apoio da torcida, que até o último minuto apoiou, cantou o hino. E foi bonito terminar o jogo assim. E o grupo sai daqui fortalecido. A gente tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e vamos seguir forte nessas competições. Tá aí, Vinícius. Thiago Lage falando que o grupo sai fortalecido dessa competição, pelo futebol que mostrou ontem, né? Você acha que realmente deu para perceber que fortaleceu o Atlético essa eliminação, mas por ter mostrado outros jogadores aí que têm condições de participar desse elenco? Eu acho que tinha tudo para, não só a gente aqui hoje, mas para todo mundo da imprensa e a própria torcida do Atlético tá, não comemorando, é claro, porque o time foi eliminado, mas conseguindo enxergar os lados positivos do jogo. A gente vai falar daqui a pouco das declarações do Sérgio Sete Câmara, que jogaram uma grande ducha de água fria nisso tudo, né? Mas acho que foi uma boa atuação e alguns reservas que se mostraram úteis, de certa forma. Gostei do Samuel Xavier ontem, achei que fez uma boa partida. O Bremer, de novo, jogou muito bem, embora o São Lourenço não tenha apertado muito, não tenha dado muito trabalho. E acho que o Atlético tem que olhar com muito carinho para o Alejandro. É um jogador de muita qualidade, de muita capacidade técnica, que, se for bem cuidado, se for bem trabalhado, vai dar frutos aí para o Atlético em breve. Algum jogador você acha que destoou? Se a gente for falar aí, Thiago, que foi feito ontem um vestibular aí. Alguém foi reprovado nesse time que você viu ontem do Atlético? Acho que ainda, você falou agora do Alejandro, acho que o Alejandro entra aí na parte positiva e os outros, tipo Lucas Cândido, improvisado na lateral, a gente vê que ele não sobe, ele não ataca praticamente. A dupla de zaga acho que foi bem, também não foi muito exigido. Tão contestado Tomás Andrade, o que você achou, Tomás Andrade? Acho que tem que justificar muita coisa ainda para justificar para essa escalação, dessa contratação desse jogador. A gente fala o tempo inteiro, o River não ia liberar um jogador de qualidade para vir para o Atlético por empréstimo. Claro que tem um passe fixado aí no final do ano. Ele tem que, se ele fosse bom e fazer a ponte direto para a Europa, é novo, ou o River poderia aproveitá-lo. Ele começou bem, né? Foi do primeiro jogo dele, contra a América, deu passe para gol e tudo. Mas ele tem tido oportunidade. Ele estava entrando em quase todos os jogos pelo time com o Largue, mas acho que não correspondeu ainda não. Bom, vamos aproveitar então, já colocar aí, o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, falou sobre a eliminação do Atlético e sobre o que representa a Copa Sul-Americana para ele. Primeiro, eu acho que a Copa Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores da América, é assim que eu enxergo. Né? Se ela não tivesse esse valor muito grande, né? As duas Copas que o Atlético já ganhou da Conmebol teriam mais valor do que na verdade tem. Então a gente não vê sendo valorizadas assim. E olha que naquela época quem classificava para a Conmebol não era o nono, o décimo, primeiro, não. Era o segundo e o terceiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que a Sul-Americana, ela além de pagar pouco, ela tem pouco valor. Você vê os próprios públicos que vêm comparecendo nas partidas, são públicos pequenos, se comparado com os públicos que você vê nos jogos da Libertadores. E nós entendemos que é um campeonato que pode ser interessante, poderia ser interessante se nós tivéssemos passado aqui com essa equipe alternativa e muito provavelmente nós iríamos continuar o torneio com essa equipe alternativa e ir até onde fosse possível, tentar o título, obviamente, mas não foi, né? Perdemos para uma equipe qualificada, com a São Lourenço. Ô Gris, vamos separar aí algumas coisas para a gente poder tirar dessas palavras do presidente. Primeiro, então quer dizer que o torcedor pagou ingresso para
e ver um jogo de segunda divisão de campeonato sul-americano e ele não estava sabendo, porque o torcedor não foi avisado disso, ele foi com a expectativa de ver um Atlético classificado. Segunda situação, foi colocado ontem pelo Thiago Largue, pelo próprio Alexandre Galo, que o Atlético só poupou jogadores ontem porque vinha completando o 4º jogo de desgaste. E agora o presidente fala que se classificasse, continuaria jogando com o time reserva. Está faltando um pouco de entendimento aí, de comunicação interna no Atlético, ou de repente o presidente está tomando algumas atitudes sem, ali naquele momento de calor, da emoção, falou por falar? Como é que você viu isso aí? Eu acho que não é a primeira vez que o Sérgio Sete Câmara erra nas declarações, né? Ontem foi um festival de bobagens. Acho que não dá para tirar nada de positivo da frase dele. Tem muito erro ali. Primeiro, dizer que a Sul-Americana paga pouco, 16 milhões de dólares para campeão. Se isso é pouco dinheiro para um clube que começou o ano falando em necessidade de economizar, em falta de dinheiro, eu sinceramente não sei o que está acontecendo. Chamar o torneio de segunda divisão, né, acho que ele desrespeitou não só o torneio em si, desrespeitou o São Lourenço, desrespeitou a emissora que ele estava dando uma entrevista que paga caro para transmitir o torneio, desrespeitou o torcedor que pagou ingresso para ir assistir ao jogo, que não foi avisado que era um jogo de segunda divisão. E, além disso tudo, ele desrespeitou a história do Atlético, né, porque ele desvalorizou o título da Conmebol. Acho que precisa de um pouco mais de conhecimento da importância que a Conmebol teve na história do Atlético, da história do Atlético como um todo, né? O Atlético, quando jogou um torneio de segunda divisão no Campeonato Brasileiro, foi lá e foi campeão. É isso que você tem que fazer quando você disputa o torneio, independentemente do tamanho ou da importância dele. E, para finalizar, acho que desrespeitou os jogadores que estavam em campo, né? Porque a turma lá correu, fez um bom jogo, em vez disso ser valorizado, não. Ele tratou o campeonato como um lixo. Acho que foi muito mal o Sérgio Sete Câmara, muito infeliz, e deveria já ter se retratado. Já são 1h e até agora nenhuma posição oficial do Atlético. Vamos aproveitar então e colocar a Ana Cláudia com a participação do pessoal de casa aí, Ana. Vamos lá enviar os primeiros abraços de hoje para quem está participando com a gente. Abraço para Carlos Duarte, Luiz Cláudio Santos, Luciana Souza e Amandinho Almada, que sempre nos acompanha pelo Facebook também. Tem uma pergunta agora para o Vinícius, quem faz é o José Antônio do bairro Ipiranga, que é o seguinte, Vinícius: se você não acha que a diretoria do Atlético está perdida, ele comentou aqui, o Galo e o presidente não se entendem e cada um fala uma coisa diferente. Eu acho que sim, obrigado pela pergunta. Eu acho que está faltando um pouco de diálogo, né? A gente tem percebido o Sérgio Sete Câmara um cara meio impulsivo para falar, principalmente nesses momentos um pouco mais difíceis, e aí ele acaba colocando em xeque tudo que foi dito pelos outros profissionais do clube, né? Então acho que isso precisa ser trabalhado, inclusive pela assessoria de imprensa do Atlético, que tem gente muito competente para trabalhar isso aí, para que o discurso possa ser unificado, para que o torcedor seja bem informado e para que não fique esse tipo de situação chata, inclusive para o Alexandre Galo, que esteve aqui ontem valorizando a Copa Sul-Americana. Vamos falar mais de Atlético aí no último bloco do programa, mas agora mais um recado aí para vocês. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro, que voltou aos treinamentos hoje na Toca da Raposa.